Olá para todos que estão nos assistindo pelo canal do Centro Espírita Miguel. Meu nome é Simone Pape e sou trabalhadora desta casa. Hoje, dia 26 de maio, última sexta-feira do mês, dia de palestra. O tema que iremos falar hoje abala os nossos corações, abala o coração de todos nós, porque ela representa o amor. Maria, mãe de Jesus, que recebe amorosamente a tarefa de ser a mãe de toda a humanidade terrestre. Mãe de candura, que acolhe, socorre e orienta tantos corações encarnados e desencarnados também. Inúmeros autores ao longo da história imaginaram a vida de Maria, mãe de Jesus, apoiados nos seus ideais e visões do mundo. Porém, a nossa proposta hoje será de uma viagem espiritual, desde os tempos mais antigos e retornando aos dias atuais, sempre atentos e perceptivos à presença de Maria junto a todos nós. Maria é um dos espíritos mais evoluídos e iluminados que foram dados à humanidade conhecer. Fiel a Deus, Maria não quer ser idolatrada, não deseja que a vejamos como um ídolo. Isso é um ídolo de pedra, estático, em seu pedestal. Muito pelo contrário, ela solicita que a consideremos como criatura de Deus, cooperadora de Jesus na edificação do seu reino, que está sendo construído no coração humano. Ela nos incentiva ao trabalho junto a ela na tarefa do amor, que é a nossa redenção e a redenção de todos os nossos irmãos em humanidade. Trabalho a ser feito, palavra a palavra, pensamento a pensamento, emoção a emoção, mas principalmente prece a prece. Um anjo, ave de luz, falar e entender uma personalidade da excelsitude de Maria é tarefa trabalhosa para todos nós que ainda estagiamos nas faixas dominadas pelas imperfeições da matéria. Maria, mãe de Jesus, é um espírito de pureza lirial, vinda de planos altamente iluminados para receber e ter em sua companhia o espírito mais evoluído que pisou o solo terreno e que foi portador da mensagem de Deus para os homens. Maria de Nazaré escreve uma página de luz na história de todos os povos, cristãos ou não. Ela é uma chama universal que ainda hoje incentiva a esperança em todos nós. Basta abrirmos o coração ao seu acalento. Ela é um desses grandes seres que renunciou, uma ave de luz, ao seu ninho de bem-estar angelical, para ajudar a humanidade apagando a própria luz para que se acendesse a luz maior. É a descida de um anjo, Maria de Nazaré, que todos conhecemos e amamos, sendo o roteiro de luz de nossos passos. Desceu plano a plano, sem choques de ansiedade de servir, para ajudar na correspondência da fraternidade pura.
Em cada estágio, isso é, em cada plano de sua descida até o orbe terrestre, ela organizou trabalhos para o aprimoramento das almas. Assim como centenas de outras companheiras do seu plano, organiza o ambiente na atmosfera da Terra para que fosse recebido o pastor da humanidade toda. Maria de Nazaré é a personalidade sublimada que foi convidada para desempenhar a missão complexa e desafiadora de ser a mãe do Messias, Jesus Cristo, em sua encarnação missionária. O Espírito Emmanuel, ele informa pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, no livro A Caminho da Luz, lá no capítulo 12, ele fala o seguinte: é então que se movimentam as entidades angélicas do sistema, nas proximidades da Terra, adotando providências vastas e de generosas importâncias. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens. Assim, num trabalho planejado e de grande relevância e de grande importância no mundo espiritual, processou-se a escolha daqueles que iriam auxiliar Jesus em sua missão de libertação pelo amor por excelência. Todos esses colaboradores do Cristo prontificaram-se a exercer a sua missão, cada qual conforme as determinações do alto e do planejamento realizado. Coube ao espírito amigo e meigo, que assumiu entre nós a identidade de Maria, a missão de conduzir os passos do Messias, até que ele pudesse pessoalmente conduzir toda a humanidade nas veredas do amor. Assim, a missão de Maria começa no plano espiritual, quando aceita fazer parte dessa caravana angelical, dessa equipe de Jesus. Nesse momento, vamos mentalizar, fechar os olhos e mentalizar a Galileia e aportarmos naqueles tempos antigos. Toda a Galileia estava em uma abundância de luzes espirituais, nunca antes concebida. E o espírito que haveria de se chamar Maria já se encontrava na atmosfera da Palestina, com um cortejo de outras almas iluminadas com a missão grandiosa. Assim Maria nasce em Nazaré da Galileia. Não existem muitas informações a respeito da infância e da juventude de Maria. As referências históricas a respeito de Maria, elas são muito escassas. Algumas encontramos em alguns proto-evangelhos ou evangelhos apócrifos, mas, assim, fontes reconhecidas são bem escassas. Sabemos apenas que ela vivia com seus pais, Ana e Joaquim, em uma casa simples, numa pequena cidade chamada Nazaré. As primeiras notícias que iremos ler de fato mesmo são as registradas nos evangelhos segundo Mateus e segundo Lucas. É quando, já por volta dos seus entre 12 e 13 anos de idade, ela recebe a visita do anjo Gabriel, a anunciação, a serva do Senhor.
Nazaré é uma pequena cidade situada na Baixa Galileia. As construções das casas eram das melhores da época. As principais plantações da cidade, as principais árvores, né, as principais plantações eram figueiras e oliveiras. Também se encontrava o trigo, que era cultivado em abundância. A cidade de Nazaré foi o ponto alto da força do amor naqueles tempos. Maria crescera tendo o espírito alimentado pelas profecias de Israel, lidas na Torá. Em Israel, só para a gente entender um pouco sobre esse universo, né? Naquela época, em Israel, as jovens recebiam um tratamento jurídico específico, um tratamento diferenciado. As jovens do sexo feminino recebiam um tratamento jurídico específico, bem diferente do tratamento, né, utilizado para os jovens do sexo masculino. E variava também conforme a faixa etária. A menoridade se encerrava aos 12 anos e um dia. A jovem completava 12 anos e um dia, ela já não pertencia mais à menoridade. Ela já era classificada, definida esse período como moça. Esse período ele ia dos 12 anos e um dia até completar 12 anos e meio, né? A partir de 12 anos e meio, ela iniciava sua maioridade. Então, o poder paterno, ele tinha um caráter absoluto até os 12 anos da menina, da sua filha. Ela nada podia possuir. A renda de todo o seu trabalho, ela pertencia ao pai. E a ele, inclusive, era dado o direito a vender a filha menor como escrava. Para ela, o casamento era irrecusável nessa faixa etária. A menina maior de 12 anos e meio, é assim, né, quando completasse a sua maioridade, aí sim ela estaria livre para decidir sobre o seu casamento. Embora o seu genitor coubesse o dote a ser pago pelo noivo. Normalmente, para evitar a autonomia da menina, né, da jovem mulher, o pai acertava o casamento da filha antes da sua maioridade, isso é, antes de completar 12 anos e meio. É exatamente nesse tempo, né, nessa época, que Maria recebe a visita do anjo Gabriel. Maria, ali por volta dos seus 12 anos e meio, recebe a visita do anjo Gabriel, e nesse período Maria já estava comprometida com José, né? Então, aí, dentro desse quadro, podemos imaginar os dias, né, de preocupações que poderiam vir a se apresentar na vida dessa jovem. No Evangelho segundo Lucas, quando lemos sobre a Anunciação, né, a primeira saudação é do anjo Gabriel, quando anuncia a Maria que ela fora escolhida para ser a mãe de Jesus. Gabriel fala assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria,
ainda tentando entender essa situação, ou em que se apresentava, esse quadro que se apresentava, né? Quando ele anunciou que ela ia receber a maternidade, Jesus, né? O governador planetário, mas é claro que Gabriel ele não falou dessa forma, né? Ele falou que ela receberia o Messias como mãe em seu útero. Maria o questionou, mas como? Se eu não conheço nenhum varão, né? Ela ainda não havia se deitado com nenhum homem. Ela estava comprometida como noiva, mas não conhecia nenhum varão, conforme podemos ler no Novo Testamento, né? Porém, Maria fez algo que nenhuma outra mulher no Antigo Testamento fez. Maria, a humilde Maria, aceitou as vontades de Deus e sintetizou toda essa humildade, essa aceitação em uma única afirmativa. Maria diz então: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Precisa ter uma força muito grande, uma fé muito grande, porque existiam leis e que eram cumpridas rigorosamente. Mas Maria, a serva do Senhor, ela, com extrema humildade, aceitou a vontade de Deus, se resignou e aguardou. Ela não se desesperou, não tentou agir, não tentou tomar a frente. Ela simplesmente aguardou, com bom ânimo, com fé e com esperança, porque ela acreditava na vontade de Deus. E assim aconteceu, né? Quando José retorna, ele também conhece, né? E toma conhecimento da situação. Ele se preocupa, pensa em cancelar todo o processo, todo o contrato, saberia que era um escândalo, que Maria poderia ser enviada à lapidação, né? Ao apedrejamento. E aí José recebe também a visita do anjo Gabriel, no qual é informado sobre a situação, a verdadeira situação que Maria guardava em seu útero, a esperança de toda a humanidade terrestre. E assim foi feito. Bem-aventurada a que acreditou, pois hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Algum tempo depois, Maria visita sua prima Isabel, que também estava grávida, e neste momento Maria entoa um dos mais belos cânticos que podemos ler no Evangelho segundo Lucas. Maria diz então: a minha alma engrandece ao Senhor, exulta meu espírito em Deus, em meu Salvador, pôs os olhos na humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O Onipotente me fez
grandes coisas. Santo é o seu nome, sua misericórdia perdura, de geração em geração, sobre aqueles que o obedecem. Seu poder fez obras de amor, dispersou o pensamento do orgulho dos corações, rebaixou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes, cumulou de bens os famintos, despediu vazio os saciados, auxiliou a Israel, seu servo, recordando sua misericórdia conforme sua eterna promessa, a Abraão e aos seus descendentes, para sempre. Maria, aí, exaltava o amor, a humildade e a fé em Deus. Maria acolheu em seu ventre e gerou um corpo para o ser mais perfeito que a terra conheceu. O tempo passa. O menino Jesus nasce conforme as profecias messiânicas na cidade de Belém. José é avisado em sonho para que se refugiasse com a criança e com a mãe no Egito. E assim toda a família percorre a pé, de Belém até o Egito. São 430 quilômetros pelo deserto. No Egito, a família aloja-se em uma casinha, José retoma as suas atividades na carpintaria e Maria cuida das atividades do lar. Assim permanecem até o retorno do Egito a Nazaré, onde foram percorridos aproximadamente 580 quilômetros pelo deserto. Nessa época, o menino Jesus já devia estar ali por volta de seus 3 anos de idade, 3 anos e pouco de idade. Nazaré, ela vai representar para a família um refúgio seguro, principalmente para Maria e o seu filho. Em sua vida simples, Maria vivenciou cada um dos momentos junto de Jesus, desde a manjedoura até o Calvário. Maria, para a humanidade terrestre, representa o nosso maior arquétipo como mãe. Alimentou Jesus nos primeiros meses, banhou, segurou fortemente contra o peito mais de uma vez. E mais de uma vez deveria ter pensado: filho meu, ouve meu coração batendo junto ao teu. Dia chegará em que não poderei furtar a violência dos homens. Por ora, amado meu, deixa-me guardar-te e proteger-te. Ela acompanhou o seu crescimento, viu seu bem-amado filho iniciar seu aprendizado junto à carpintaria com seu pai, que também lhe ensinou os versículos iniciais da Torá, conforme as prescrições judaicas. Embora no seu íntimo de mãe tinha certeza que seu filho já sabia tudo aquilo. Na sinagoga, na passagem da sinagoga, viu seu filho se destacar entre os outros meninos e assombrar os doutores da lei. O seu Jesus, filho, seu Senhor. Maria angustiou-se mais de uma vez enquanto contemplava Jesus a dormir. Em reflexão,
Trouxemos uma poesia que vai encher os nossos corações sobre este momento na trajetória de Maria. Esta poesia é de Alta de Souza. Toda a expressão de ternura do mundo de provação dos céus ditosos procura a sua excelsa feição. Consolo das mães piedosas, cheias de mágoa e de pranto, sobre quem atira rosas do seu amor sacrossanto. Ninguém diz, ninguém traduz essa visão de harmonia, visão de paz e de luz. Paz dos céus, Ave Maria. O Novo Testamento não nos dá notícias de um período de 18 anos. A gente não tem notícias no Novo Testamento, em nenhum dos evangelhos, entre as idades de 12 até os 30 anos de Jesus. Podemos ler no Novo Testamento que há uma única e breve menção a José feita por Mateus e que levaria a crer que José partira para a pátria espiritual no intervalo que media entre os 12 anos e os 30 anos de Jesus, né? Que media esse período, né? Da vida de 18 anos, né? Da vida de Jesus e de Maria. No livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? O Espírito Humberto de Campos nos esclarece que quando a viuvez chegou a Maria, ela viu seu primogênito assumir os negócios da carpintaria. E assim passou o tempo, até o início da vida pública de Jesus. Chegou o dia em que Jesus se foi e ela começou a ter as notícias dele, né? As notícias que chegavam até ela. A escolha dos primeiros discípulos, o batismo pelo primo João no Rio Jordão. Quando Jesus veio lhe visitar em Nazaré, ele a acompanhou a Caná para as bodas de parentes, né? Caná é uma cidade bem próxima a Nazaré. É mais ou menos a proximidade, tem uma distância de 15 quilômetros, mais ou menos. Maria estava junto a Jesus no primeiro prodígio da transformação da água em vinho, que está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 13. Acontece que nessas festas que duram um período de 7 dias, mais ou menos, o melhor vinho era sempre servido primeiro, né? Primeiro era servido o melhor vinho para depois, né? Depois das festividades já terem passado aí alguns dias, aí sim eles serviam vinho de menor qualidade. Maria se dirige discretamente ao filho pedindo, chamando a atenção para a falta do vinho, né? O vinho havia acabado. Jesus pergunta a Maria: "Que queres de mim, mulher? A minha hora ainda não chegou." Mas ela sabia que ele a atenderia. Providenciando líquido para os convidados das bodas. Líquido este, vinho este tão puro, que o próprio mestre-sala se admirou pela qualidade do vinho e registrou, né, que o melhor vinho que não havia entendido por que o melhor vinho havia sido guardado para o final, que normalmente o melhor vinho era utilizado no início
do banquete das bodas. Nessa ocasião, nessa mesma ocasião, Maria diz aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. As palavras de mãe. Palavras essas que vão reverberar os tempos. Faça tudo o que ele vos disser. É de uma profundidade, de um ensinamento que ultrapassa épocas. Palavras de mãe. De uma mãe amorosa, cuja alma digna observaria nos acontecimentos vindouros o vinho generoso da boda de Canaã se transformar no vinagre do martírio. Emmanuel comenta sobre as bodas de Canaã no livro Caminho, Verdade e Vida. As palavras de Emmanuel: também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Apesar dos mais de 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos aqueles serventes que ouviram as orientações de Maria. Somos esses serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos, implorando ternura maternal. E eis que Maria nos responde: fazei tudo o que ele vos disser. Bem, o conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, vamos meditar se realmente estamos fazendo tudo quanto Jesus, o Messias, nosso Mestre, nos disse. Neste momento, traduzindo estas palavras, trago a vocês a poesia de Amaral Ornelas, lidas no livro Parnaso de Além-Túmulo, sobre o título Ave Maria. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz.
Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Tempos depois, já em Éfaso, amparada por João, em uma casinha de onde podia ouvir o mar, balbuciava cantigas, viveu o amor que ele ensinara. Tornou-se a mãe dos desvalidos e logo sua casa se enchia de estranhos viandantes, necessitados, enfermos, que desejavam receber os cuidados de suas mãos e ouvir as suas recordações daquele que para o mundo era o caminho, a verdade e a vida. Numa tarde serena, ela atendeu um homem, serviu-lhe o alimento e seu coração extravasou a saudade do filho amado. Então, o viajor se deu a conhecer. Minha mãe sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Mais tarde, notícias nos chegariam de que a suave mãe de Jesus, Maria, foi por ele incumbida de assistir os foragidos da vida, os suicidas. Maria mantém no plano espiritual inúmeras organizações. Uma delas é a caravana da Legião dos Servos de Maria, conforme nos é dado o conhecimento pelo livro Memórias de um Suicida. É uma multidão de pedidos em prece que sobe aos céus a cada dia, buscando o amparo, o consolo, o carinho, o socorro do coração de Maria. Mãe de nosso Salvador, existe tanta alegria por causa do teu amor. Senhora Santa Maria, Senhora, diz por favor, diz que eu também sou teu filho, sou filho do teu amor. Senhora Santa Maria, Senhora Mãe do Senhor, a tua luz me alumia na via que ele ensinou. Senhora Santa Maria, Senhora feita de luz, és uma estrela guia para nos levar a Jesus. Muito obrigada por todos esses momentos em que compartilhamos. Rogamos a Maria, ainda nesta noite de luz, que ela seja eternamente a nossa estrela guia, nossa mamãe, mãezinha querida. Muito obrigada a todos vocês e até mais. Um ótimo final de semana, uma ótima semana para todos nós. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico
sem perceber me vejo a rezar e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Neste momento em que estamos reunidos virtualmente, elevemos o nosso pensamento ao alto para agradecer ao nosso Pai, que é todo misericórdia, por estes momentos que vivenciamos, por todas as reflexões que em nosso coração recebe acolhimento. Obrigada, Pai, por todas as oportunidades que recebemos. Agradecemos também ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão, governador planetário, que nos ampara, nos esclarece sempre. Somos gratos também à nossa Mãe Maria Santíssima, anjo dos bons e mãe dos pecadores. Enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto, que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo, há treva e pranto. No refúgio dos homens sofredores, volve a terra ferida de amargores o teu olhar imaculado e santo. Ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura e ajuda-nos ainda, Mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. Assim seja, graças a Deus. E